Shalom, shalom, povo de Deus. Aqui quem fala é a profetisa Nilcélia, do Comando Águia Ministério de Avivamento. E hoje vamos para mais uma aula, do nosso curso profético. Queridos, hoje nós vamos falar sobre interpretação de sonhos e visões da parte do Senhor, Lembrando, queridos, que visões, sonhos proféticos, revelações são assim algo, que acompanha aqueles que têm um ministério profético, amém? Mas lembrando também, como nós já falamos nas outras aulas, que todos nós podemos profetizarmos, amém? Se nós buscarmos pelo dom da profecia, nós podemos profetizar também. E lembrando que também os sonhos, e visões são característicos dos profetas, e daqueles que foram chamados para profetas, aqueles que carregam um ministério profético. E hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre sonhos e visões. Amém? Eu quero estar compartilhando aqui um pouco da palavra do Senhor juntamente com você. Em Atos 2, está escrito, e também em Joel também está escrito, que é assim, Atos 2,17 está falando aqui da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas lá no verso 17 está dizendo assim: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Amém? Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. E os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Amém? Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia e eles profetizarão. Mas aqui no verso 17 está dizendo assim: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Amém? Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Queridos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que José teve um sonho, O Senhor se comunicou com José através do sonho. O Senhor trouxe um sonho para José de algo que o Senhor faria no futuro de José. Então, assim, Deus, ele se comunica desde os tempos antigos e até nos dias de hoje. Sonhos é uma forma que o Senhor tem para se comunicar com nós, os seus filhos. Não só para aqueles que são profetas, ou que têm um ministério profético, mas também para todos os filhos, para todos os servos, para todos que creem e para todos aqueles que buscam. Amém? Então, é uma promessa para as nossas vidas, há uma promessa para mim e para você. E nós temos que buscar pelo cumprimento dessa promessa nas nossas vidas. E aqui é uma promessa da parte do Senhor. Então, queridos, nós vemos que desde o começo o Senhor ele se comunica, através de sonhos, através de visões com o seu povo. O Senhor se comunicou com José quando o Senhor deu um sonho profético para José, falando para José do que o Senhor iria fazer com ele, do que o Senhor iria realizar na vida dele, no meio da parentela dele, no meio da casa dele, no meio dos familiares dele. Então o Senhor se comunicou com José, e deu um sonho profético, um sonho de coisas futuras, Então o Senhor, ele se comunica conosco através dos sonhos, E às vezes o Senhor, nos sonhos, ele vem anunciar coisas que ele irá fazer nas nossas vidas, coisas que ele também poderá fazer em outras pessoas, O Senhor pode nos dar um sonho em relação à nossa pessoa, em relação a pessoas da nossa família, pessoas do nosso conhecimento. O Senhor pode dar um sonho para você com cidades, com nações. O Senhor pode dar um sonho para você com algum país, com alguma nação. E então são formas do Senhor se comunicar, O Senhor, quantas vezes também na Bíblia o Senhor deu sonhos para alguns reis e teve ali homens de Deus, que soube interpretar o que o Senhor estava dizendo. Então o sonho, ele é uma forma do Senhor se comunicar conosco. Então nós temos que estar sensíveis
para sabermos e entendermos aquilo que o Senhor está tentando falar conosco. Às vezes o Senhor vai usar símbolos, às vezes o Senhor vai usar objetos, amém? Às vezes o Senhor vai usar ali animais até mesmo, né? Assim como o Senhor fez, né, com Pedro, quando o Senhor deu aquela visão para Pedro, né? O Senhor falou com Pedro. Então o Senhor ele se revela dessa forma, ele fala dessa forma, ele se comunica dessa forma. Mas nós temos que estarmos o quê? Sensíveis para podermos entender, né, o que o Senhor está tentando falar para nós. E isso, querido, é somente através do quê? Do querido e amado Espírito Santo. É através dele que nós temos o esclarecimento. Então, às vezes, os sonhos podem vir de uma forma ofuscada, que você não consiga entender. E se esse sonho for para você estar falando, passando para alguém, primeiramente você tem que orar, buscar o esclarecimento no Senhor e entender, né? Porque eu sempre falo assim, queridos, que nós que somos chamados por profetas, profetisas do Senhor, né? Ou até mesmo aquele que flui dentro do profético, tem que ter o quê? A sensibilidade para poder entender, né? Não tirar deduções. Deduções não funciona. Tem que ser esclarecimento, convicção e certeza através do Espírito Santo. Então, se o Senhor te mostrar e for ofuscado e você não entendeu, não entregue, não fale pela metade. Ore, busque no Senhor, pede para Ele trazer o esclarecimento, para Ele te ajudar. Aí então você vai até a pessoa com o sonho e com a visão e com a revelação genuína para entregar para a pessoa, amém? Se for algo ofuscado, tem que ter muito cuidado, queridos, muito cuidado, porque lembrando que sempre que o Senhor vai se comunicar, é o quê? É uma mensagem que Ele está trazendo, é uma mensagem que Ele está falando com você, e Ele quer que você seja o quê? Como eu tenho falado aqui, Ele quer que você seja o quê? Um receptor, que Ele quer que você seja ali um mensageiro da parte do Senhor, um porta-voz do Senhor, né? Ele está se comunicando com você, Ele está falando com você, isso quando isso não for pessoal, não for para você, for para outras pessoas, para outras vidas. Então você deve orar e buscar o esclarecimento no Senhor. E eu costumo dizer, toda vez que o Senhor vai me dar um sonho profético, o Senhor deixa bem claro para mim, amém? O Senhor deixa bem esclarecido. E às vezes quando é também um sonho profético, mas às vezes eu tenho algumas dúvidas, então o que acontece? Eu vou orar, eu vou pedir para o Senhor Espírito Santo me ajudar, para Ele ministrar e para Ele trazer o esclarecimento e a certeza daquilo que Ele está dizendo, para que eu possa anunciar a pessoa. Às vezes para você anunciar a igreja, às vezes para você anunciar a um líder espiritual, né? Como o Senhor já fez conosco também, ali na cidade de Maringá, onde nós morávamos, quando o Senhor nos entregou naquela cidade a chave daquela cidade, a autoridade espiritual daquela cidade. Quando o Senhor entregou nas nossas mãos, né? na mão do meu esposo e na minha mão, quando o Senhor entregou para nós, como um casal ali, o Senhor, né, nos separou para este propósito, o Senhor entregou essa chave nas nossas mãos, né, do mundo espiritual ali da cidade de Maringá, né, da autoridade espiritual. Então tudo que o Senhor vinha e ia executar na cidade, o Senhor nos comunicava. E a Bíblia fala também, né, que o Senhor, Ele não faz nada antes dele comunicar aos seus profetas, antes de dizer e revelar aos seus profetas. Então os profetas têm que estar ali, queridos, totalmente conectados com o Senhor, né? Alinhados com o Senhor e com a sua sensibilidade muito aguçada, né? E foi o que aconteceu conosco ali quando o Senhor nos deu essa chave, quando o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, né, entregou ali a chave da cidade nas nossas mãos. E foi num tempo de política ali na cidade de Maringá, de eleições. E ali o Senhor, Ele... Precisa pôr só um minutinho aqui, peraí, vamos parar aqui, dar uma pausa, vou abaixar aqui, queridos. Amém, glória a Deus. E ali o Senhor, pela misericórdia, pela graça dEle, o Senhor ali nos deu, né, essa missão ali, né. E era época de política, de eleições para o prefeito da cidade.
E ali o Senhor falou para nós, que era para nós profetizarmos na vida de um homem daquela cidade. E o Senhor disse para entregar aquela chave profética nas mãos dele. E nós fizemos como o Senhor pediu para fazer, né? Chamamos ele foi até a igreja, na frente do altar, entregamos a chave nas mãos dele. Não a chave do mundo espiritual, né? Não a autoridade espiritual, mas estávamos ali entregando a chave da cidade para que ele viesse a entrar como líder, como prefeito e governar aquela cidade. E era ele a qual o Senhor tinha escolhido. E ali, queridos, o Senhor nos revelou em sonho, o Senhor falou que seria ele. Então nós entregamos a chave para ele. E realmente o Senhor cumpriu o que o Senhor tinha dito. E ali, muitas vezes, aquele prefeito nos chamou ali no seu gabinete. E eu sei que o Senhor faz assim também com outros homens, com outras mulheres de Deus, né, com alguns profetas, profetias do Senhor. E ali ele nos chamava ali no gabinete para nós estarmos orando, porque ele precisava executar algo veio até ele para ele fazer, e ele não tinha direção certa. Então, mas ele queria saber qual era a direção que Deus estava dando para aquela situação. E ali ele pedia para que nós fôssemos até o gabinete dele, ali nós íamos até o gabinete, e ali, queridos, o Senhor usava e o Senhor dava, né? O Senhor trazia a mensagem. Ou às vezes a gente sonhava e tinha a resposta quando ele falava, né? Chamava lá, já tinha a resposta, porque o Senhor já tinha se comunicado antes. Então nós entregávamos aquilo que era, né? Para ele fazer da parte do Senhor. E tinha êxito, tinha sucesso, né? Então às vezes Deus pode te trazer um sonho, uma visão, né? Para que você venha até mesmo trazer direção para algum líder espiritual, para alguma autoridade espiritual, né? Ou alguma autoridade governamental, né? O Senhor pode estar usando a sua vida, se comunicando para você levar essa mensagem, para você levar a profecia, para você levar a visão, né? Então, para isso há uma necessidade de uma sensibilidade aguçada, tá bom, queridos? Então, de você estar bem conectados com os céus, com o Senhor, né? E lembrando que se o sonho ele for turvo, ele não for um sonho bem esclarecido, a qual você não consegue entender, então não fale, não passe, né? Busque no Senhor e tenta buscar nele, né, o esclarecimento e entregar a mensagem convicta, a mensagem sem nenhuma sombra. Amém, amados? Uma vez, que tanto no livro de Joel, né, como no de Atos, afirmaram que os sonhos e visões estarão entre os principais meios para os quais o Senhor falará ao seu povo, né, como eu já falei aqui, nos últimos dias. É imperativo que tenhamos condições de interpretá-los com exatidão, né, como eu estou falando para vocês. Atualmente, essa é uma era em que o ministério profético tende a cometer muitos erros. Amém? Nós estamos vivendo em uma era que o ministério profético, queridos, tende a cometer muitos erros. Por isso que eu estou falando da sensibilidade, né? Os tropeços que pode ter aí no meio, para que o profeta ou para que o mensageiro, né? A pessoa qual está recebendo mensagem da parte do Senhor, não fale, né, com este propósito, que ela não fale, mas que ela venha entender o que o Senhor está tentando comunicar. O primeiro passo, quero deixar para vocês aqui algumas anotações aqui que eu fiz. O primeiro passo, né, para adquirir maior precisão na interpretação dos sonhos e visões é olharmos os fatores que parecem ser as pedras de tropeço mais frequentes. É olharmos para os fatores. Como eu falei, nós não podemos também tirar deduções. Eu tive um sonho assim, eu acho que pode ser isso. Eu acho que com o Senhor não tem achômetro. Com o Senhor tem certeza, querido. Por isso que tem que ser assim algo... não podemos olhar para os fatores, né? Nós temos que olhar para aquilo que Deus está mostrando e ter a certeza do que Ele está falando. Amém? Não o que nós achamos, mas sim o que Ele está falando.
Amém? O que ele está dizendo. Mas eu já vou continuar aqui com vocês aqui nos passos, né, que eu fiz a anotação aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Mais um testemunho que eu quero contar aqui para vocês. Como eu sempre falo, queridos, nas lives, e vou falar muito aqui nos nossos cursos, eu gosto de falar aqui as experiências que eu vivo com o Senhor, pela graça e a misericórdia dele. Então, como eu sempre falo, gente, eu não sou pregadora, eu gosto de falar da Bíblia, eu gosto de falar aquilo que eu vivo com o Senhor. E isso alegra o meu coração. E de poder ser útil estar aqui hoje gravando esse curso para a edificação da sua vida. Amém, amados? Com as experiências que pela misericórdia do Senhor já nos permitiu passar. Uma certa feita, quando nós estávamos na cabana de oração, talvez eu já tenha dito esse testemunho em alguns lugares, mas eu vou dizer mais uma vez. E lá na cabana foi uma época de muita busca, né, de intensidade com o Senhor. Não que agora não seja outros tempos, mas lá foi um tempo assim, um tempo que marcou a nossa história e nosso ministério profético. E lá o Senhor me deu um sonho profético, né? E o Senhor me mostrou, eu estava com uma veste de ministração, e essa veste, ela era uma veste muito bonita. E quando eu tirava aquelas vestes, eu pendurava as vestes assim num lugar, e era até num lugar como se fosse um guarda-roupa, num lugar escondido ali. E ali, queridos, eu deixava a minha roupa ali. E de repente vinha uma pessoa ali, uma pessoa que eu amava muito, uma pessoa que eu discipulei, né? Uma pessoa que era nosso discípulo. E aquela pessoa vinha e ela pegava aquela roupa. E aquela roupa, ela ponhava aquela roupa no seu corpo. Só que eu sou do sexo feminino. E essa pessoa, ela era do sexo masculino, por isso que nós temos que prestar muito atenção e não olharmos para os fatores e olharmos para quê? Para a revelação, amém? Não olharmos para os fatores, queridos, olharmos para a revelação, para a comunicação, amém? Então, e quando o Senhor me deu aquele sonho, a pessoa pegava a roupa e ela punha aquela roupa que era minha. E ela saía também para pegar o cajado, que era meu também. E ela pegava a minha veste, o meu cajado, e ela ia embora. E eu falava, volta aqui, isso é meu, você levando. E a pessoa pegava e ia embora. E aí, eu fui orar, falei, Senhor, o que o Senhor quis me dizer? E fiquei perguntando para o Senhor. Eu olhava para aquela pessoa e perguntando a Deus. E eu dizia, não tem como essa pessoa querer o que é meu, porque eu sou do sexo feminino e ela é do sexo masculino. Eu estava olhando para esse fator, querido. Mas o fator não era esse. O fator era que a pessoa, o coração dela estava tomado de inveja e a pessoa realmente, ela queria o meu ministério. Ela queria aquilo que Deus tinha colocado nas minhas mãos. Olha que interessante, queridos. E aí, quando o Senhor falou, Ele vai te trair. Ele vai te trair e Ele vai pegar o seu rebanho. E eu não quis acreditar, porque eu olhei para os fatores, porque aparentemente era uma pessoa acima de qualquer suspeita, era uma pessoa que caminhava junto, era uma pessoa que estava ali junto, né? E o fato aconteceu. Passaram-se mais ou menos mais de um ano e cumpriu-se o sonho. Cumpriu-se o sonho que o Senhor tinha me mostrado. E realmente foi daquela forma. A pessoa entrou, ela começou a fluir, né? Também no profético, né? No ministério profético, e ali ela usou as ferramentas que ela tinha, que no mundo espiritual até mesmo nós tínhamos liberado, eu tinha liberado sobre a vida dela, né? Certo? Que ela já foi chamada também por Deus para aquele propósito, mas eu também liberei algumas coisas sobre a vida dela, o que estava sobre a minha vida, né? Transferimos a capa também para aquela pessoa. E a pessoa simplesmente pegou e fez isso, rachou a igreja, pegou o rebanho e levou embora, queridos. E o sonho se cumpriu. Mas depois eu vi que eu não quis acreditar por conta dos fatores. E quando aconteceu, eu sofri muito. Mas o Senhor tinha falado para mim o que ia acontecer, né? Então muitas coisas o Senhor vai falar e às vezes, amados, nós não vamos entender. Nós vamos começar a olhar para os fatores e isso são o quê? Pedras de tropeços que nos fazem errar.
Amém? Que estão fazendo muitos profetas e muitos ministérios proféticos cometer muitos erros. Né? Porque começa a olhar para os fatores. Ai, é meu amigo, ai, é minha amiga, ai, é meu esposo, ai, é minha esposa. Né? Nós não podemos olhar para os fatores. Na verdade, eu tinha que o Senhor me alertou, eu tinha que estar preparada para isso. Né? Eu tinha que estar preparado, ou eu tinha que ter feito algo antes disso acontecer. Né? Mas eu não fiz, eu errei, e eu reconheço isso. Né? Então, só que hoje, por conta das experiências, eu não erro mais. Quer dizer, nós vamos sempre errar, mas isso eu posso não errar mais, né? Porque eu aprendi com o Senhor cometendo esse erro. Mas hoje eu estou aqui trazendo para você, para que você não erre. Amém? Que você aprenda através do meu erro, em nome de Jesus. Né? E funciona. A vida é assim, ministérios são assim, caminhadas, chamados são assim. Às vezes nós aprendemos, infelizmente, com o erro de outros. Amém? E muitos profetas, muitos ministérios proféticos, né, estão errando e cometendo muitos erros, né, para olhar para os fatores. E a primeira presunção, vou falar para você. Olha só. Vamos aqui falar sobre que muitas vezes, queridos, o Senhor pode nos mostrar algo, né, em sonho, objeto, né, e nós tirarmos as nossas deduções, né, pelo fator, pelo que nós estamos vendo, é fato. Eu tô vendo isso aqui, eu tô vendo um celular, é o quê? É um fato. Eu tô vendo, tá aqui, é real, né? O que mais eu tô vendo? Eu tô vendo aqui uma toalhinha, né? É um fator, é um fato, ela tá aqui. Né? Mas nem sempre no mundo espiritual é assim. Às vezes o Senhor pode te mostrar um objeto e você achar que é algo e não é aquilo ali, né? Então por isso nós temos que prestar atenção até mesmo nos símbolos, né? Nós temos que prestar atenção o que esses símbolos estão dizendo no mundo espiritual, o que vestes estão dizendo, o que capa estão dizendo, o que o Senhor quer falar. Quando o Senhor mostra uma cobra, o Senhor mostra um bode. Quando o Senhor mostra uma capa, o Senhor mostra um calçado. Né? Então tudo isso tem um significado, né, no mundo espiritual. E olha só, para conhecermos alguns simbolismos bíblicos, né, facilmente podemos ter presunção de querer usar simples fórmulas. Né? Nós sempre estamos querendo usar, né, para interpretar uma revelação de Deus. Entretanto, até mesmo quando nós dispomos a interpretar as escrituras, temos que ter bem claro que um simbolismo pode ter sentido até mesmo oposto. Tá? Então nós temos que entender mediante a luz da Bíblia. Quer ver? Você já vai entender. Por exemplo, na maior parte da Bíblia, a serpente representa o quê? Satanás. Né? Na maior parte da Bíblia, a serpente representa o quê? Satanás. Mas Moisés também, olha que lindo isso, usou a serpente. Moisés também usou, gente, a serpente para representar o Messias. Lembra? Quando Deus lhe pediu para que ele levantasse, né, uma haste para que provesse cura ao povo. Lembra, queridos, como Moisés fez isso? Né? E o que? Aquele cajado se transformou no que, queridos? Numa haste, né? Numa cobra. Então veja bem, então nós temos que tomar muito cuidado, né, com as simbologias e com as nossas deduções e com nossos achismos. Eu acho, não, querido. No mundo espiritual e com Deus não funciona dessa forma, tá? Então parece que o Senhor propositalmente nos provê de simbolismo. E é verdade. Eu falo por experiência própria. Por isso que eu estou compartilhando isso aqui com vocês. Por simbolismo contraditórios, para nos manter dependente dele na interpretação de qualquer revelação que ele nos dê, tá? Para nós estarmos na dependência do Senhor. Isso quer dizer, não é para nós falarmos como profeta do Senhor o que nós achamos ou o que nós pensamos, não. Igual muitos profetas por aí fala porque é conveniente para ele falar, ou ele vai usufruir de alguma coisa, daquela profecia, daquela revelação, daquela visão, né? Ele vai tirar algum benefício. E não é para isso que o Senhor nos deu o dom, não é para isso que o Senhor nos deu o ministério profético. O Senhor nos deu o ministério profético para sermos portadores da voz
voz do Senhor. Por isso fala a voz profética. Amém? Então nós não podemos trabalhar com achismos, né, queridos? E muitos erram por isso, por não ter a dedução e o esclarecimento daquilo que Deus está falando. Então é necessário que haja a revelação da parte do Senhor, que o sonho venha junto com a visão, né, claro, e com a revelação da parte de Deus. E o Senhor, ele sempre provê desses símbolos contrários para nos confundir muitas das vezes. Para que nos confundir? Para que nós venhamos ficar na total dependência dele, para que nós não venhamos a caminhar e manifestar esse ministério no achismo, mas sim na certeza com o Senhor. Amém? Então qualquer revelação que ele nos dê, normalmente os bodes representam o quê? Demoníaco, né? Mas o uso que Moisés fez do bode expiatório, obviamente foi uma outra profecia do Messias. Tá vendo, queridos, como são coisas assim relativas, né? E que nós temos que entendermos, né? Então, olha só, obviamente foi uma outra profecia do Messias. Temos de procurar o Senhor em oração para termos entendimento, não importando com o óbvio, né? A interpretação parece ser, a verdadeira interpretação vem por uma revelação do Espírito Santo. A verdadeira interpretação, ela só vem através da revelação. E quem pode trazer a revelação? O Senhor, o doce, amado, querido, companheiro, amigo, Espírito Santo. Somente Ele pode trazer. Amém? Então, se você tem sonhos que você vai ter, assim como já foi comigo, que foi maravilhoso, nítido, claro, né? Sem nenhuma sombra de dúvida, de nada, de achismo, de nada. No sonho veio regado, já com a interpretação, com tudo certo. Mas muitas vezes não veio dessa forma. E aí eu tive que o quê? Parar, orar, buscar, esperar o Senhor falar da forma que audível, né? E que eu pudesse entender, né? Ele falar de uma forma muito clara, né? E aí eu ir lá e executar e entregar para a pessoa o que ele falou, o que ele me mostrou no sonho. Então nós não podemos, né, trabalhar, queridos, como profetas do Senhor, nós não podemos trabalhar com achismo, nós não podemos caminhar com achismo, executar o propósito com achismo, né? Nós não podemos, nós temos que trabalhar com precisão junto com o Senhor. Amém? Vamos lá, vamos no fator 2. Olhando somente a partir das nossas perspectivas pessoal. Nós não podemos, tá? Nós não podemos fazer isso, querido. Nós não podemos fazer isso como profetas e profetisas do Senhor, olhando somente a partir da nossa perspectiva pessoal, né? Olha só. Nessa vida são poucas vezes em que não temos algo que esteja pensando em nosso coração. Já fiz outras mensagens, né? Já falamos sobre isso em outras aulas, sobre o coração do profeta, que tem que estar alinhado com o coração de Deus. Então, nessa vida, nós sempre estamos passando, né, por situações e algo que esteja pensando, que esteja no nosso coração. Facilmente presumimos que qualquer revelação que recebemos diz respeito a uma de nossas presentes preocupações. Precisamos ter todo o cuidado diante dessa tendência de procurar encaixar a interpretação em nossa situação ou na situação de outras pessoas. Amém? Pois muitas vezes o Senhor está falando de algo totalmente diferente e nós estamos interpretando da forma muitas das vezes que nós queremos interpretar. Porque de repente nosso coração, de repente vou falar algo, teu coração está com uma ferida, uma mágoa de alguém e você tem um sonho com essa pessoa, né? Porque o seu coração tá magoado com essa pessoa, né? Aí você tira as tuas deduções. Amém? Você começa a tirar as tuas deduções, não é algo claro, e você começa a tirar as suas deduções, de repente até deduções ruins, porque o teu coração está magoado com essa pessoa. Por isso o coração do profeta tem que estar sempre limpo e não pode estar com corrupção, não pode estar contaminado. O coração do profeta tem que estar limpo, sempre limpo e alinhado com o coração do Senhor. Amém? Porque daí, querido, a mensagem ela vem genuína, ela vem limpa, ela vem clara.
Amém? Deus tudo vê a partir da perspectiva da eternidade. Ele vê as coisas segundo o que será benefício para o seu plano e o seu propósito. Olha que coisa linda. Para interpretarmos com exatidão o que ele nos diz, a nossa visão tem de ter a perspectiva que ele tem e não a nossa. Amém? Tem que ter a perspectiva que ele tem e não a nossa. Tem que ser, querido, da forma que ele queira falar, não da forma a qual nós queremos. Imagina você tá lá com o teu coração entristecido com essa pessoa e de repente Deus pede para você ir lá levar uma mensagem de vitória para ela. Não, isso não é de Deus, porque você está ferido com a pessoa, então você acha que Deus não pode abençoar aquela pessoa e aquela pessoa está precisando de ouvir aquela palavra. Ou aquela pessoa fez algo com você no passado e o teu coração está machucado com essa pessoa. E aí Deus fala, vai lá entregar uma mensagem de conforto para ela. Fala, eu não vou, você não vem da parte de Deus. E você até não quer entregar, porque o teu coração tá magoado com aquela pessoa. Então você está fazendo a tua vontade, você está fazendo o que você quer, você está ouvindo a sua voz e não a voz do Senhor. Então o profeta não pode, querido. O profeta, ele tem que estar sensível à voz do Senhor, né? Ele tem que estar, o coração dele tem que estar limpo e alinhado, amém? O coração dele tem que estar alinhado com o coração do Senhor. Amém, queridos? Vamos lá, vamos para o nosso terceiro passo. Vendo com medo e não com fé. Isso também, queridos. Vendo com medo e não com fé. Geralmente o mensageiro, o profeta, a profetisa, a pessoa que está recebendo aquela mensagem, ela não pode ver a situação com medo, ela tem que ver com fé. Então se você vê com medo e não com fé, olha o que pode acontecer. Para que tenhamos a perspectiva do Senhor, temos que entender que Ele não está sentado no céu, aborrecido com tudo, preocupado com o que acontece. Não, Ele já viu o fim de todas as coisas e está no pleno controle de tudo que queria controlar. O dom de discernimento é necessário para a interpretação, mas muitos caem no laço de ter uma presunção em lugar do verdadeiro discernimento. Isto está enraizado no medo, que sempre distorcerá a nossa percepção. O verdadeiro discernimento só tem com o amor de Deus, o perfeito amor que lança fora todo o medo. Por isso que o seu coração tem que estar limpo, por isso que o teu coração não pode ter mágoa, por isso que o seu coração não pode estar corrompido. Seu coração tem que estar conectado com o coração do Senhor, como eu falei aqui, para que a mensagem seja pura, verdadeira e genuína. Amém? No amor de Cristo. Amém? Deus é amor. E para que vejamos que com os seus olhos, temos de ver com os olhos do amor. O inimigo e tudo que é afetado pelo medo é uma distorção da verdadeira visão espiritual. Então, querido, tudo aquilo que traz medo, né? Se você começar até mesmo receber a mensagem do Senhor e você ficar com medo de entregar, você ficar duvidoso, né? Será que é Deus? Será que é Deus que está se comunicando? Que você vai acabar entristecendo o Espírito Santo, entristecendo ao Senhor, viu? E quando isso começa a acontecer, a pessoa corre um grave risco dos céus ficarem fechados sobre a sua vida, porque ela está ali como se fosse rejeitando o que o Senhor está mostrando, que o Senhor está se comunicando. Ela está se fazendo de ignorante. Ignorante é quem realmente não sabe, né? Mas ela está ali, ela não está executando aquilo que o Senhor está falando, ela não está dando ouvido, credibilidade para aquilo que o Senhor está falando, né? E muitos perdem por conta do medo, que elas ficam com dúvida, elas ficam com medo, né? Então você tem que ter fé. Eu tenho fé que é Deus que está mostrando, é Deus que está falando, tenho a convicção através do Espírito Santo, eu tenho a convicção de que é Deus, né? Então eu vou lá e eu vou entregar e eu vou falar o que Deus mandou eu falar. Eu vou entregar a visão, eu vou entregar a revelação,
né? E o propósito vai ser concluído na vida daquela pessoa, ou para aquela igreja, ou para aquele governador, para aquele presidente, ou para aquele prefeito, para aquela autoridade, eu não sei para quem. Até mesmo uma pessoa comum na rua, que o Senhor vá e pede para você entregar. Amém? Quantas vezes eu estava em alguns lugares, restaurante, até mesmo já chegou a acontecer em rodoviária, aeroporto, lugares normais, né? Comendo, tomando um café, e de repente uma pessoa chega ali e o Senhor leva os meus olhos para aquela pessoa e o Senhor começa a falar comigo sobre aquela pessoa e o Senhor diz, vá até ela e diga isso para ela, né? No começo eu tinha medo, falei, meu Deus, como que eu vou abordar essa pessoa, como que eu vou falar, não vai entender, eu tinha medo, eu olhava com medo, né? E não com fé, mas quando eu comecei a olhar com fé e acreditar que era Deus que estava dizendo, que eu tinha certeza, convicção e consegui ouvir a voz do Senhor, né, a conexão com Ele, então comecei a executar, queridos, e Deus começou a abrir muito mais ainda a mente, a visão espiritual, os ouvidos espirituais, né? Então quando nós temos medo de executar, nós não conseguimos chegar em níveis maiores com o Senhor, porque a dúvida e o medo já tomou conta do coração. Então você tem que ter fé e o quê? Convicção, ir lá na pessoa convicta, e entregar o que Deus está dizendo. E de repente chegava diante da pessoa e o Senhor falava, diga isso para ela. E quando eu começava a falar, a pessoa começava a chorar. Amém? E às vezes era coisa até simples. Olha, Deus manda dizer que Ele tem uma obra na sua vida. Deus tem um chamado na sua vida. Amém? Ou às vezes pessoa que eu nem conheço, Deus vai lá e usa para dar direção para aquela pessoa, para a pessoa começa a chorar e fala, meu Deus, era essa a resposta que eu precisava no dia de hoje, eu estou passando por isso, e eu precisava que Deus falasse de alguma forma comigo. Amém, queridos? Então tem que ter o quê? Não pode ter medo, tem que ter fé. Amém? Agora nós vamos para o quarto fator, amém? O quarto passo. Dando importância a quem não tem. Viu, queridos? Dando a importância a quem não tem. O primeiro chamado do ministério profético, olha isso, o primeiro chamado do ministério profético é preparar o caminho para o rei. Como eu falei aqui outro dia na live, preguei aqui, falei na nossa outra aula sobre o chamado de João Batista, que veio preparando o caminho para o Rei da Glória. Amém? Olha que coisa mais linda. João vinha preparando o caminho para o Rei da Glória, né? E ele vinha anunciando ali, né? Arrependei-vos, que é chegado o reino, né? Pedindo conserto, pedindo arrependimento, endireitai as vossas veredas, né? Pedindo que viesse ter um prumo, né? Porque o Senhor Jesus já estava chegando, o reino já estava chegando e era necessário que houvesse uma preparação, um alinhamento. Então, queridos, o ministério profético é para trazer o quê? É para trazer alinhamento. Amém? É para trazer ali a palavra, né? Antes de vir, de repente, o decreto que o Senhor vai enviar para aquela pessoa, para aquela cidade, para aquela situação, o profeta, ele vem trazendo a voz. Ele vem trazendo a voz do Senhor antes. Ele vem anunciando antes. Então, para isso que é chamado o ministério profético. Amém, queridos? Quando a nossa é preparar o caminho para o rei e não dar trelas para o inimigo. Olha. Quando a nossa atenção está principalmente voltada para o inimigo, a nossa visão é seriamente distorcida. Quando eu já falei isso aqui nas outras aulas que eu falei dos olhos, né? Dos olhos, da contaminação, né? Tremendo isso também, até lá nas primeiras aulas do profético. A nossa visão será seriamente distorcida. É de se notar que aparentemente, né? Nem mesmo um só dos ministérios intitulados os Ministérios de Defesa da Fé, previu a vinda do Senhor no novo mover, tendo-lhe preparado o caminho. Isso obviamente deveria constituir-se num alarme quanto ao caráter desses ministérios. Se procurarmos, olha que lindo isso, se procurarmos, guarda bem isso no seu coração, vale a pena você anotar aí, pegar um caderninho e anotar isso aqui, ó. Se procurarmos mais o inimigo do que o Senhor, nos arriscaremos a nos tornar os críticos. Como eu já falei aqui na outra aula, né? Não tem aquele que eu falo que são, não que, queridos,
Tem os profetas do Apocalipse, mas tem os profetas que são terríveis, que só vê desgraça, só anunciam morte, né? E eu sempre falo, né, assim, brincando um pouco, são os profetas do Apocalipse, né? Sempre anunciam o terror, né? Mas por quê? Como eu disse na outra aula, porque muitas das vezes os olhos dele, o coração dele está contaminado com tudo isso, né? Por falta de cura, por falta de perdão, por muitas e outras coisas. Então, temos que nos preocuparmos, mais uma vez eu digo, que estamos com o nosso coração puro, amém? Então, se nós procurarmos mais as coisas do inimigo, mais coisas ruins, né? Só vemos defeito, você pode confundir, tá? Você pode aí, no decorrer da sua caminhada, do seu ministério, você pode ter alguns tropeços, amém? Então, vamos continuar aqui. Olha só, nos tornarmos o quê? Os profetas críticos, né? O profeta crítico só vê destruição, maldade, crítica, né? Que foram mencionados por Judas através da semeadura do medo, da divisão. Alguns dos que si mesmos se intitulavam vigilantes da fé têm causado mais dano à igreja do que muitos das seitas com quem tanto se preocupam. O Senhor elogiou, olha que lindo isso, foi o Senhor, a Bíblia está dizendo, o Senhor elogiou a igreja do que a igreja de Tiatira, está lá em Apocalipse, né? Por não conhecer as coisas profundas de Satanás, olha só, por não conhecer as coisas profundas de Satanás, seremos transformados à imagem daquilo que contemplamos. Se contemplarmos a glória do Senhor, seremos transformados na sua imagem. Se passarmos mais tempo olhando para o inimigo, nos assemelhando à imagem dele, e seremos usados como um acusador dos nossos irmãos, que é o que está acontecendo nos dias de hoje. E tem muitos profetas também acusadores, né? Que tem profetas que estão se pondo até no lugar de Deus, de dar sentença para pessoas. Claro que o profeta ele tem autoridade, mas, querido, ele tem que liberar decretos que vêm da parte do Senhor. Não o que ele acha ou o que ele imagina que tem que ser, mas tem que ser o que vem da parte de Deus, os decretos que vêm de Deus, ele querendo ou não. Amém? Ele tem que fazer aquilo que está dentro do coração do Senhor, aquilo que ele foi chamado para fazer. E tem muitos profetas por aí, quem tem ministério profético, ele querendo estabelecer o fim do homem, de uma mulher, de uma igreja, de uma situação. E não é, queridos, os decretos vêm de Deus. O profeta, ele tem o ofício de levar essa mensagem e ali trazer como uma voz profética, confirmação da parte do Senhor. Amém, amados? Então, o Senhor ele elogiou. Por que ele elogiou a igreja de Tiatira? Por não conhecer as coisas profundas de Satanás. Por que ele elogiou? Né? Porque a igreja estava olhando só para a glória, estava olhando para Jesus, estava olhando para as coisas boas, para o lado bom. Amém? Então, por isso que fala novamente do coração, né? Se o nosso coração for bom, todo o nosso corpo será bom, querido. Se o nosso coração for bom, nós vamos olhar as pessoas também com um olhar de misericórdia, com graça. E tem muitos que usufruem do ministério profético, até mesmo do dom da profecia, para profetizar para si próprio, para ter benefício para si próprio. E não é dessa forma que funciona. Lembrando que naquele grande dia, nós vamos estar diante do Senhor e nós vamos ter que dar conta de cada vírgula que saiu dos nossos lábios. Por isso que tem que ter muito cuidado. Ah, Senhor, no teu nome eu profetizei. Olha o que o Senhor diz: apartai de mim, que eu não vos conheço. No teu nome eu louvei, eu tive visão. Apartai de mim, não tenho eu nada contigo. Queridos, isso é um risco. Então tem que tomar muito cuidado. Quem tem um ministério profético tem que tomar muito cuidado. A sua preocupação tem que ser o quê? Em ouvir a voz de Deus e ter a visão e a revelação através do Espírito e passar somente aquilo que o Senhor está pedindo para você dizer. Amém? Se você não teve o esclarecimento, não fala o que não é óbvio, fala o que você viu, né? Passa aquilo que Deus mostrou para você. Somente isso. E deixa que Deus vai cumprir e fazer o restante. Amém? E se nós contemplarmos agora do Senhor, seremos transformados, né? A sua imagem.
como já falei aqui. E se passarmos mais tempo olhando para o inimigo, ficaremos semelhante a ele, misericórdia. E seremos usados como acusador também dos nossos inimigos, dos nossos irmãos. Não, nossos inimigos não, me perdoa, dos nossos irmãos, que é o papel de Satanás, que é acusar, né? E é por isso que muitos dos caçadores de heresias tornam-se tão pobres de espírito facilmente, deixando de lado as doutrinas bíblicas sobre a correção na igreja, quando eles mesmos se dizem ser protetores das escrituras, e não são. Temos de ser vigilantes de modo a podermos rapidamente reconhecer o inimigo, mas também temos de ser cuidadosos para precipitadamente, amém? Para não chamarmos alguém de inimigo. Amém, queridos? Olha que lindo isso. Não chamarmos alguém de inimigo, até que tenhamos certeza do que estejamos vendo. Não é sábio confiar na visão de quem não esteja vendo mais o Senhor e as suas obras. Olha que lindo. Olha, guarde isso no seu coração. Não é sábio confiar na visão de quem não esteja vendo mais o Senhor e as suas obras do que o inimigo. Amém? Então não é sábio você confiar, tá, amados? Então, busque do Senhor, busque o discernimento do Senhor, né? O Senhor ainda tem homens e mulheres de Deus, profetas e profetisas do Senhor na terra. O Senhor ainda se comunica com homem e com mulheres nessa terra. Ainda tem mensageiros do Senhor nessa terra. Amém? E você como um mensageiro, você como um profeta, como profetisa, guarde o seu coração. E só passa a revelação a qual o Senhor, Espírito Santo, trouxer, esclarecida e revelada. Amém, amados? Exerça esse ministério profético com excelência. Em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. E voltaremos com a nossa próxima aula. Shalom, shalom. Deus abençoe.